não suportei, desfaleci de tanta dor. Eu esperei que alguém de mim tivesse Então hoje, meus irmãos, nós vamos fazer essa meditação, continuando, as meditações de Santo Tomás de Aquino. Hoje, então, nós vamos ver a primeira parte da Semana Santa, a Paixão de Cristo. Então, pegando um pouco esse momento ali em preparação da ceia, do lava-pés. Então, nós temos o nosso texto. Aí o título: A Paixão de Cristo nos serve de exemplo. E aí Tomás de Aquino começa com uma frase do grande Santo Agostinho. Vamos ler junto essa primeira frase do texto? A paixão de Cristo é suficiente para ser modelo de toda a nossa vida. Olha para mim um pouquinho. Aqui Santo Tomás e obviamente Santo Agostinho está dizendo que de toda a vida de Cristo, se a gente quiser pegar só o último trechinho da vida de Jesus, que é a sua paixão, morte e ressurreição, já vamos ter o exemplo para a vida toda. O exemplo primordial, principal de como viver a nossa vida está condensada, sintetizada, explicada nos últimos momentos da vida de Jesus. E agora ele passa a dizer: como assim? A paixão de Jesus pode ser um exemplo de vida perfeita. E aí, um pouquinho depois, ele vai dizer: nenhum exemplo de virtude deixa de estar presente na cruz. E ele começa a dar os exemplos das virtudes que nós podemos colher da paixão e da cruz de Jesus. Então ele primeiro coloca aí o exemplo de caridade. Ninguém tem maior caridade do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Então olha para mim, a caridade, a gente fala caridade, mas também traduzindo para o português, que todo mundo conhece, o amor, ele se expressa na cruz. Porque hoje, quando a gente pensa em amor, muitas pessoas são sim românticas, Amor é fazer uma serenata para muitos, amor é escrever uma carta de amor, Amor é dar flor, dar bombom. Mas se o amor verdadeiro é o amor que vem de Deus, Jesus deixou o exemplo de como é que Ele quer que a gente se ame. E aí diz aí São Tomás de Aquino: lá na cruz Ele deu a sua própria vida pelos seus amigos. João 15:13. Então a cruz é esse momento de doação total daquilo que Jesus tinha e era. Tanto é que na cruz Jesus doa, até depois de morto, espetam lá a lança do lado de Jesus que jorra sangue e água, ou seja, simbolizando que Ele não guardou nada para Ele. E qual é a virtude do amor cristão? É o amor que se desprende e vai ao encontro do outro, dar tudo que eu tenho, tudo que eu sou, para o bem, para a felicidade da outra pessoa. Então assim, vamos colocar isso para os nossos dias. Como que eu posso fazer meu casamento dar certo? Olhando para a cruz. Olhando para a cruz. E às vezes a gente casa querendo que o outro me faça feliz. Eu me caso para que às vezes eu possa fugir da casa do meu pai, da minha mãe. Eu me caso porque acho essa pessoa até interessante, mas a beleza acaba, mas as novidades acabam, mas as coisas que eu espero do outro, ele pode mudar no meio do caminho, ele pode ficar doente. Então, o que sustenta uma vida a dois, não estou dizendo casamento, mas você pode trazer para uma amizade, por exemplo. O que sustenta o relacionamento humano é uma vida que vai ao encontro do outro e muitas vezes tem que se desprender dos seus pensamentos, do seu gosto, da sua vontade, tem que se desprender de um tanto de coisa para poder conviver com o outro.
Agora, se você não está afim de fazer esse movimento, de sair e ir ao encontro, e eu também não estou com muita vontade de ir ao encontro e me desprender e deixar muita coisa para trás, não há verdadeiro amor. Segundo a cruz de Jesus, não tem. Porque amor necessariamente é cruz. Aí está parecendo ser um drama, né? Meu Deus, mas o amor então tem que sofrer, tem que ser uma coisa terrível. Não. Porque o amor, naturalmente, sem muitos sofrimentos, sem muito, como se diz hoje, sem muito mimimi, o amor vai te fazer naturalmente ir ao encontro daquele que você ama. Então é claro que tem exigências, é claro que muitas vezes tem dores, é claro que muitas vezes requer, por isso mesmo, é uma cruz a gente sabe que é uma coisa sofrida, mas ao mesmo tempo é um santo amor, né? É um amor que faz sofrer, mas não dói. É um amor que na verdade, em outras palavras, é gostoso de viver, né? É prazeroso. Eu estou cansado, eu vou dormir cansado, mas poxa, que prazer, hoje eu fiz uma faxina na nossa casa, entende? Hoje eu estou cansado, eu acordei 4 da manhã, cheguei 10 da noite em casa, mas eu sei que valeu a pena, né? Eu uso sempre, assim, não sei se eu já falei para vocês, mas eu sempre repito em todo lugar que eu vou, aquela frase do psicólogo Viktor Frankl, né? Ele passou pela Auschwitz, né, pelo campo de concentração, e ele via que umas pessoas entravam no desespero e se suicidavam, se jogavam na grade elétrica, na cerca elétrica e morriam. E outros, mesmo sofrendo toda aquela tortura, passando fome, humilhação, frio, continuavam vivos e não queriam se matar. E ele começa a pensar, por que uns se matam e outros não se matam? E ele começa a perceber que aqueles que não se matavam, tinha alguém lá fora que eles esperavam reencontrar, como o próprio Viktor Frankl. Tinha os pais dele, tinha os filhos, tinha a esposa. E ele faz essa frasezinha, né? Quem tem a quem amar, suporta qualquer coisa. Quem ama, traduzindo, simplificando, quem ama suporta qualquer coisa, porque o amor não é pesado. Suporta, porque o amor faz a gente ir ao encontro do outro. E aí seria perfeito. Eu vou ao seu encontro, você também está doida para vir ao meu encontro, então aqui casa, aqui é o casamento. Então qual é a cruz o que é a cruz de Jesus que a gente vai celebrar aí na Semana Santa? Segundo Tomás de Aquino, é esse exemplo de amor, é esse exemplo de caridade, que embora tendo que abrir mão, embora às vezes tendo que sofrer, não é pesado, porque quando eu amo, naturalmente eu vou ao encontro do outro para fazer o outro feliz, para deixar o outro bem, para que o outro tenha vida, né? Depois ele diz outra qualidade da paixão de Jesus: a cruz é um exemplo de paciência. Você tem paciência? Hoje todo mundo fala, mas não tenho paciência. Meu filho tira paciência, esse meu marido tira paciência, todo mundo tira paciência. Então olha o que São Tomás então diz: a paciência, ela se manifesta de 2 modos. Olha lá. Ou quando alguém suporta grandes males pacientemente. Então, suporto males, eu fico doente, eu não pedi para ficar doente, mas a doença vem e eu suporto com paciência. Eu caso, mas vou fazer o quê? Eu vou deixar a sogra para fora? Você casa e casa junto com a sogra. Então, tem coisa que vem junto, que você não tem como fazer nada. Então, a cruz é um exemplo, como diz Tomás de Aquino, é um exemplo de como suportar os grandes sofrimentos. Hoje ninguém quer sofrer. Hoje ninguém quer sofrer. Nós entramos num modo mental, num modo de viver, que tudo aquilo que pode causar dor, a gente já sai correndo. Talvez os mais antigos eram mais resilientes. O que é resiliente? Tinham mais resistência. Por que os antigos tinham mais resistência? Porque eram pessoas mais provadas. Eu venho lá do sertão de Minas Gerais, 6 anos morando lá. E aí tem lá as senhorinhas, né, Dona Cotinha, que é ministra da Eucaristia, que até 2 anos atrás não tinha luz em casa. Mas é uma mulher feliz. É uma mulher que
75 anos, que dá banho em muito jovem, muito resistente, muito forte, muito para frente. Por que isso? Qual é o mistério dessa gente antiga que os novos hoje não têm? Porque antigamente, como ela diz, com 9, 8, 10 anos, já estava carregando facho de peso de lenha para levar para casa, com 8, 9 anos de idade. A mãe botava um banquinho para ela ter altura para cozinhar e lavar os tachos, as panelas. E hoje a gente não quer deixar os jovens sofrer. Ai, mas aquela história, por amor, eu acho que não é por maldade, mas aquilo, eu não vou deixar meu filho passar o que eu passei. E esse é o mal. Porque a gente cria uma geração de pessoas que não têm força. Qualquer sofrimento que vem, desaba, desmorona, se suicida, entra em depressão, fica revoltado, bate na mãe, mata todo mundo, quebra a casa inteira. Os monstros são criados por nós. Né? Então às vezes você vai lá em casa benzer, jogar uma água benta, meu filho está muito revoltado. Não, a água benta dele é chinela, você sabe aonde. É isso que tem que fazer. Então olha, São Tomás está dizendo, nós podemos receber, e todo mundo recebe, porque todo mundo é humano, grandes males que a gente tem que suportar. Ele usa a passagem aí, como a ovelha levada para o matadouro, e como um cordeiro silencioso na tosquia. Ou seja, Jesus não abriu a boca, Jesus não reclamou, Jesus não murmurou. Aliás, até esses dias teve uma passagem bíblica na missa que dizia isso: a murmuração nos impede de ver a graça de Deus. Vem a doença, eu reclamo. Ai meu Deus, estou doente, vou morrer. Ai, reclama, né? Ai, estou sem dinheiro, ai, estou sem emprego, ai, que esse marido, ai, que esse filho, ai, que tudo. E a gente não percebe o lado bom e as coisas boas da vida. Por quê? Não sabe sofrer com paciência. E depois ele diz, a segunda forma de sofrer com paciência é por aquilo que poderia ser evitado e eu não quis evitar. Então ele usa o exemplo de Jesus na cruz, né? Que Jesus mesmo fala: vós julgais que não posso rogar a meu Pai, e que Ele logo não me envie mais de 12 legiões de anjos para me livrar? Então, Jesus podia não ter sofrido nada daquilo. Ele podia ter estalado o dedo e mandar Deus mandar um furacão que ia mudar aquilo tudo. Mas ele não quis fazer para sofrer com paciência. O que ele quer dizer com isso? Nosso próprio exemplo de vida, né? Tem coisas que nós poderíamos fazer de outra forma, poderíamos, como se diz, cortar o mal pela raiz, mas que a gente pode tomar aquilo como uma forma de sacrifício pessoal. Entende? Eu posso revidar. Olha, assim, esse patrão, esse cara está me enchendo a paciência, eu vou lá, solto as cachorras nele. Mas eu posso também não fazer isso, eu posso escolher não fazer isso e tomar aquela afronta com paciência, com resignação, para a minha purificação. É isso que ele está mostrando aqui, essa mística, que às vezes, em palavras bem do português, a gente não quer engolir sapo. É quando a gente diz assim: eu não mereço isso, por que eu vou passar por isso? Ele lá sabe quem eu sou. Então ele está dizendo: você pode querer cortar a situação, ou você pode viver com paciência, tomando aquilo como uma forma de purificação, de fortalecimento, de santificação pessoal, né? Até outro dia eu li uma frase engraçada, e é verdade, né? Como a gente fica deixando Deus doido, né? A gente fala: Senhor, eu quero ser tão humilde, eu quero ter o dom da humildade. Aí Deus manda a gente para te humilhar. Aí fala: me livre dessa humilhação, eu não mereço ser humilhado. Quer dizer, ninguém consegue chegar a ser humilde sem passar por uma situação de humilhação.
Então às vezes diz: ai Senhor, eu quero ser santo, eu quero ser puro, eu quero viver a santidade. Mas na hora que vem os problemas para que você vive então a santidade, você pede para Deus tirar o problema, né? Então assim, a gente tem que decidir o que a gente quer, né? Então aí São Tomás está colocando essa questão. Depois ele diz, lá na segunda coluna, que na segunda coluna, no segundo parágrafo: se desejares ver a cruz, um exemplo de humildade. Por que de humildade? Olha lá a palavra que ele coloca: Jesus, aliás ele diz, o próprio Deus quis ser julgado sob Pôncio Pilatos. Ou seja, o Criador do mundo se humilhou ao ponto de ser julgado pela própria criatura dele. Isso é muito esvaziamento, não é? É muito esvaziamento. Quer dizer, eu sendo Deus, o Todo-Poderoso, o Onisciente, o Onipotente, eu me esvazio, sou tão humilde e humilhado, que ao ponto de eu ser julgado pela própria criatura que eu criei, para mostrar o tamanho do amor de Deus por cada um de nós, né? Então ele diz aí, a vossa causa, Senhor, foi julgada como a de um ímpio. Tratou Jesus como um ímpio, como um pecador, como um perverso. O Filipenses 2,8 diz lá: fez-se obediente até a morte, e depois diz: e morte de cruz. Ele fez-se obediente ao Pai, mas também obediente aos homens. Se a sentença foi que eu morra, eu obedeço a sentença, então vou morrer. Olha aí. Então é para a gente ir pensando, né? Por que Jesus conseguiu tanto viver essa experiência da humildade e a gente não consegue? Aí a gente vê essas frases: quem ele pensa que é? Para cima de mim não. Não é? Não são as frases, são típicas que aparecem na nossa boca no dia a dia. Para cima de mim não. Você acha que eu sou bobo? Você acha que eu nasci ontem? Eu não engulo sapo, eu não levo desaforo para casa. Quando a gente diz isso, vive assim, a gente não está treinando, não está deixando crescer dentro da gente o dom da humildade. Então é para a gente pensar: se o próprio Jesus se subordinou aos julgamentos das pessoas, por que a gente então tem que ficar lutando com todo mundo? Deixa pensar, deixa dizer, fique tranquilo, porque na verdade o que conta aqui é aquilo que vai na sua consciência. Sua consciência está pura? Você está com um coração puro? Então deixe que os outros achem, deixe que os outros pensem. Enfim, é uma forma também da gente se santificar, né? Logo abaixo então ele diz: se queres na cruz um exemplo de obediência. Por que de obediência? Porque justamente assim que a cruz é apresentada, Jesus não corre dela. Ele obedece, como eu estava falando, obedece sobretudo ao Pai do céu, a Deus, e obedece aquilo que os homens preparam para ele. E até a respeito dessa obediência, gente, dessa cruz, da gente pensar, não é que Deus, como tem até um texto que tem por aí pela internet, o Deus da carnificina, não é que Deus queria que Jesus sangrasse, sofresse, porque a cruz ela foi consequência da maldade do coração do ser humano. Quando Deus envia Jesus, é para que Ele nos convertesse pela palavra, é para que Ele nos convertesse através dos milagres, dos sinais. Mas como a dureza do coração era muita, sobretudo dos poderosos, os poderosos políticos e religiosos, deram para Jesus a pior condenação, que era a cruz, humilhante. Mas não é que Deus só aceitaria o perdão, só daria o perdão se Jesus morresse, que Ele queria ver sangue. Não pensem assim. Esse é um ponto que muitas pessoas não compreendem. Então assim, Deus queria que seu filho sofresse? Não. Deus queria que
seu filho derramar sangue, fosse chicoteado, rasgado no corpo, não, porque Deus é amor. Mas isso aconteceu não foi porque Deus quis, foi porque o ser humano quis dar a Jesus essa dura pena, esse duro castigo, e Jesus obedeceu, né? Depois a gente tem lá, na cruz nós encontramos o exemplo do desprezo das coisas terrenas. Eu achei bonito isso aqui. Por que desprezo das coisas terrenas? Porque Jesus não tinha nada naquela hora, até a roupa do corpo foi tirada. Às vezes a gente vê na cruz, olha lá, aquela cruz nossa, histórica, enorme, tem essa tanga em Jesus, mas lá no dia real não tinha não, ele estava nu, para humilhar, para escarnecer a pessoa, né? Numa época que nem homem andava sem camisa, que era proibido, só com aquelas roupões cobrindo o corpo inteiro. Mulher então, como é hoje lá nos árabes, lá, mostrando o olho e olha lá. Então você imagina uma pessoa que não podia nem tirar a camisa, nem mostrar o braço, ficar nu em pelo. A humilhação. Então é um exemplo de desapego às coisas da terra. Desapego como? Ele diz lá, ó, ele foi para a cruz, aparece nu, ridicularizado, escarrado, porque cuspiram na face de Jesus, flagelado, coroado de espinho, na sede foi saciado com fel, com vinagre, e depois foi morto. E aí, o que a gente aprende com isso? Que nós não precisamos de muita roupa, que nós não precisamos de muitos nomes, títulos, cargos, honrarias e glórias. Nós não precisamos de comidas deliciosas e maravilhosas, né? Porque a própria cruz nos diz isso, que houve um ser humano, claro que ele era Deus, mas um ser humano sobre a face da terra conseguiu se desprender daquelas coisas que são mais sensíveis ao homem, porque todo mundo precisa comer, todo mundo precisa se vestir, todo mundo precisa ter algum dinheiro para sua manutenção, precisa ter uma casa, todo mundo precisa de ter um lugar para dormir. Mas para mostrar que aqueles que se abandonam em Deus não precisam ficar desesperados se não tem uma roupa, ou a tal comida, ou a tal bebida, ou a tal casa, ou o tanto de dinheiro que queria de ter. E aqui que entra a espiritualidade da coisa, né? Que nesse mundo que a gente vive, bem materialista, a gente mede a importância de uma pessoa pelo tipo de roupa que veste, não é assim? Pelo tipo de comida que come, pelo tipo de casa que tem, pelos títulos que a pessoa possui. Ele é o doutor, ele é o professor, ele é o padre, ele é o que fez faculdade, não é assim? A gente mede a importância da pessoa muitas vezes pelas coisas externas, materiais, né? Então, o que Tomás está dizendo aí é que Jesus deixa esse exemplo de que quando a gente abraça a cruz, ou ao cristianismo, ou a gente quer o amor maior, que é o amor de Deus, a gente não deve ficar ligado tanto nas coisas materiais, porque tudo isso, no fundo, vai ser tirado no último dia. Ninguém vai levar a conta bancária para o caixão, ninguém vai levar a casa maravilhosa, ninguém vai levar a comida, a lagosta, né? Não vai. Ninguém vai levar a roupa, o armário inteiro, e se bobear ainda é enterrado, né? Com a pior roupa que a pessoa tem, dependendo de quem for vestir o defunto, né? Então assim, para dizer que morre-se bem aquele que ao longo da vida já vai morrendo aos poucos. Essa frase eu acho uma frase muito bonita. Morre bem, só vai morrer bem aquele que já viveu todos os dias morrendo aos poucos. Porque Jesus fez isso. Onde que era a casa de Jesus? Não era lugar nenhum, ele ia dormindo nas casas, cada dia numa casa.
Qual era a roupa de Jesus? A que as mulheres teciam e davam para ele. Qual era a comida que Jesus preferia? A que tivesse na casa de onde ele parasse para comer. Aos poucos, ao longo da vida, ele já foi morrendo aos poucos, porque ele não tinha apego a coisas e a pessoas, né? Bonito isso. Por isso que ele pôde, no último dia da sua vida, morrer bem. Morreu em paz, morreu reconciliado, porque ele já vinha morrendo aos poucos. Agora, é um sofrimento morrer, né? Às vezes tem gente em leito de hospital que a gente vai, a pessoa lá vai e não vai, morre e não morre, tá mal, e às vezes as pessoas não estão preparadas para morrer, porque ainda estão apegadas com as coisas aqui, né? Interessante isso. Muito bem, então agora nós vamos para o texto: é necessária uma purificação perfeita, que agora sim a gente entra um pouquinho na questão do lava-pés. A preparação, né? Porque a última meditação vai ser já o lava-pés para frente. Então aí nós temos a reflexão de Santo Tomás de Aquino, justificando para que Jesus lavou os pés. É claro que a gente sabe que é um ato de humildade, de amor, mas aqui ele coloca de uma forma bem clara, bem didática, a necessidade da purificação perfeita, né? Diz lá: se eu não os lavar, não terás parte comigo. Ninguém pode ser co-herdeiro de Cristo e participar da herança eterna sem se purificar espiritualmente, como está escrito na Escritura, Apocalipse 21, não entrará nela coisa alguma contaminada. E quem estará no seu lugar santo? O inocente de mãos e limpo de coração. Então Jesus, naquele banho dos pés, lá no lava-pés, ele intenciona, ele pensa justamente nessa purificação total do ser humano, porque para lidar com as coisas sagradas e sobretudo para ir para o céu, que é um lugar puro, não pode entrar impureza. É a mesma lógica da explicação que Tomás de Aquino dá para a pureza, virgindade de Nossa Senhora. Se Deus, que é puríssimo, santíssimo, ele não tem pecado, não tem defeito, ele é perfeito, ele é puro, não poderia nascer de um lugar impuro, contaminado pelo pecado. Por isso Nossa Senhora foi preservada de todos os pecados pessoais, do pecado original, e ela foi sempre pura, a cheia de graça, cheia do Espírito Santo, cheia de graça, porque aquele que nasce dela é puro. Então ela, que é a fonte, não poderia ser impura. Então é um pouco isso que aqui, nessa lógica que Santo Tomás está nos ensinando: se eu não lavar os seus pés, vocês não terão parte comigo, porque aquilo que é impuro não pode ter parte com aquilo que é puro. E agora entra aí a segunda parte do texto. Aí deixa eu mudar aqui minhas anotações, espera aí. Isso. Aí na segunda parte, lá pelo meio ali, onde está escrito: todo homem possui três coisas. Vocês acharam? Lá na quarta linha de baixo para cima. Todo homem possui três coisas. Acharam? Isso aí é bem interessante. Vamos ler juntos isso daí? Todo homem, vamos lá, possui três coisas: a cabeça no topo, os pés embaixo, as mãos no meio. Do mesmo modo, o homem interior, ou a alma. A cabeça é a razão superior, pela qual o homem adere a Deus. As mãos são a razão inferior, com a qual o homem se dedica à vida ativa. Os pés são a sensualidade. Olha para mim. Então o que ele está dizendo? É bem interessante, mas aqui não chega essas coisas. A mesma forma que a gente tem no corpo externo, temos no corpo
que é a alma, digamos assim. Se a gente tem uma cabeça que está acima de tudo, significa é a cabeça que rege. Como ele fala, é a cabeça que adere a Deus. E ele explica o que é aderir a Deus: é ter fé, é acreditar, é ser convencido de que Deus existe e Ele nos ama. Então a alma tem uma razão superior que faz a gente intuir, querer, pressentir e possuir a Deus. A alma possui como as mãos. A gente borda com as mãos, a gente acaricia com as mãos, a gente pega a escada com as mãos. As mãos é o sinal do trabalho. A gente trabalha basicamente com as mãos. Então, entre aspas, na alma existe uma mão, que é toda a parte de trabalho. Quando eu desejo trabalhar, quando eu desejo ser operativo, laborativo, quando eu desejo trabalhar tanto no mundo comum quanto trabalhar para Deus. E depois temos a parte inferior, que são os pés, que aliás é a parte que quase a gente não cuida, né? Se a gente parar para pensar, todo dia a gente olha para a cara, penteia cabelo, passa creme no rosto, né? Você olha às vezes para a mão, mas para o pé quase ninguém dá muita importância. E o pé é sofrido, porque ele recebe o peso do corpo todo, né? Anda pra caramba, fica em pé, o pé incha, né? Você sabe como é isso. E aí, dentro da explicação de São Tomás de Aquino, o pé é a parte sensual, da sensualidade. Mas não pense que São Tomás de Aquino está falando sensualidade no sentido de sexo. Não. A sensualidade dele, bem como para Aristóteles, aquele filósofo grego, ele traz essa ideia. Sensualidade é a parte das emoções do ser humano, é a parte sensível do ser humano, né? São os pés. Então, o que ele está querendo dizer? Se Jesus fala, se não lavar os seus pés, não terá parte comigo, porque Jesus quer purificar aquilo que é mais dificultoso no ser humano. Porque pensar, raciocinar não é tão difícil. Trabalhar, todo mundo trabalha. Mas ser puro na sua sensualidade já é mais difícil. Sensualidade, volto a dizer, nos sentimentos. Nós temos muita facilidade para os maus sentimentos. Nós temos uma facilidade muito grande para a raiva, para o ódio, para a inveja, para a arrogância. Está tudo ligado ao sensitivo, entende? Como eu me percebo, como eu percebo o outro, como eu percebo o mundo, como eu percebo Deus. A parte do afeto. Com o pecado de Adão e Eva, sobretudo, o trabalho foi condenado a Adão e Eva. Comerás o teu pão com o suor, a carne do teu rosto. Já foi meio que condenado o negócio ali. Já condenou o relacionamento com Deus. Foi isso, a cabeça, a experiência com Deus. Já foi condenado. Deus expulsa do paraíso. E sobretudo a parte da sensualidade, né? No sentido da afetividade. Quando Deus cobra Adão, por que você está escondido? Por que você comeu desse fruto, Adão? Ai, olha Deus, não foi culpa minha, a mulher que me deste é que me fez comer. E a mulher falou, não Senhor, não fui eu, a serpente que me enganou e eu comi. Por quê? Começou o desafeto, a briga, a desarmonia, o ódio, a raiva, a disputa entre os nossos semelhantes, marido e mulher, Adão e Eva, e um culpou o outro, e dali todo mundo vem culpando todo mundo até hoje. Então, São Tomás diz, Deus queria lavar os pés, né? Cadê? Aqui. Deus queria lavar os pés para purificar totalmente os sentimentos. Mas aí Pedro diz o quê? Não me lavarás só os pés, mas ainda as mãos e a cabeça. E aí Jesus fala o quê? Não, Pedro, você não precisa que lavar as mãos e a cabeça, já estão puros, mas eu preciso lavar os pés. Aqui São Tomás diz uma frase tão bonita, está na segunda coluna aí do lado. Ele diz assim: é como se Pedro dissesse, ignoro, ou seja, eu não sei
Se estão sujas as minhas mãos e minha cabeça, de nada me sinto culpado, mas nem por isso me dou por justificado. Por isso estou pronto para purificar não somente os pés, isto é, os apegos inferiores, mas também as mãos, isto é, as obras, e a cabeça, isto é, a razão superior. Falo para vocês de uma forma mais simples. Quando Pedro diz: não, Senhor, não lava somente os pés, já que eu não vou ter parte contigo, eu quero ter parte contigo, então lava também as minhas mãos e lava também a minha cabeça. E Jesus diz: não precisa lavar a mão e a cabeça, Pedro, basta os pés. Porque Jesus, segundo São Tomás, já sabia que eles estavam bem, estavam purificados na sua fé, na razão. Estavam purificados nas boas obras, porque os apóstolos trabalhavam pra caramba, já estavam bem santificados, puros, trabalhando para o reino, mas sabia que os afetos, os apegos, as paixões não estavam purificados, estavam desordenados. Pedro, quando diz, é isso que Tomás aqui nos explica, Pedro quando diz: não lava a cabeça e a mão logo, então ele está dizendo: Jesus, eu nem sei se eu estou com a minha cabeça purificada, nem sei se estou com a mão. Ele dá um de besta, né? Como diz o mineiro, ele dá um de besta. Eu não sei se eu estou puro, mas se eu não tiver, então purifica logo e aproveita e joga água em tudo, porque eu não vejo pecado em mim, mas também vai que tenha, né? E a gente às vezes faz isso com Deus, né? Eu não sei se eu estou pronto, eu não sei se eu estou bom, mas se não tiver, então que o Senhor me perdoe, eu vou levando. Então Pedro dá um de desentendido. E aí Jesus insiste: não vou lavar sua cabeça, porque eu sei, Pedro, você está bem na cabeça, você está bem no seu trabalho, mas as suas paixões estão desordenadas. Tanto estava que depois Pedro vai querer cortar a orelha do soldado. Pedro vai dizer, não é? Como ele disse antes, né? Não, Senhor, não vamos deixar que o Senhor morra, vamos lutar. Aí Pedro põe a espada na bainha, deixe que a hora chegue, né? Vá para trás de mim, Satanás. Você não pensa como Deus pensa, Pedro, porque ele estava desordenado no seu amor, nos seus afetos, na sua paixão. E essa é a grande dificuldade do ser humano: deixar que as suas paixões sejam purificadas. Paixões, gente, não estou falando da paixão antiga, sempre mexe com a gente, como dizia Timaya, não, né? Paixão aqui na Bíblia, né, tem paixão de Nosso Senhor, é o sofrimento. Ou seja, aquela coisa que eu estava falando no início, o amor que eu tenho para o outro, quanto eu sou capaz de sofrer pelo outro. Então, quanto menos a gente é capaz de sofrer, quanto menos a gente é capaz de amar, mais desordenado nós ficamos. É aquela compulsão que às vezes quer beijar todo mundo, quer sair com todo mundo, quer amar todo mundo e não ama ninguém, porque está desordenado. A parte sensitiva está desordenada. Qualquer um é amigo, mas também qualquer um é meu inimigo. A pessoa fica meio como Pedro aqui: estou puro, mas estou impuro. Eu não sei se eu estou puro, mas lava. Fica meio perdidão no meio do mundo. E é assim que se expressa o pecado na nossa vida, quando a gente não está seguro, quando a gente não está firme. Se eu estou reto ou não estou, se eu estou certo ou não estou, se eu estou em pecado ou não estou. Fica aquela coisa de Maria mole, né? Ah, eu estou, mas não estou, eu não sei. Não tem como, viu? E agora a gente entra então nessa parte aí, Cristo preparando-se para lavar os pés dos discípulos. Então ele coloca, como diz o texto, João 13, Jesus levantou-se da ceia, depôs o seu manto, ou seja, tirou o seu manto, pegando numa toalha, cingiu-se com ela. Cingir é colocar em volta da cintura, né? Cingiu com a toalha. E aí cada partezinha desses verbos, então Santo Tomás vai explicando para a gente. Primeiro, Cristo mostra-se servidor, abraçando uma tarefa humilde. É o número 1 da última coluna. Isso.
porque o texto corre assim, depois corre assim. Ele não corre reto na coluna. Eu estou diferente aí. Então, Cristo mostra-se servidor. Lembra? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, o pior serviço que tinha na época era lavar pé. Porque quem lavava o pé, aliás, até pouco tempo, na época da escravidão aqui no Brasil, quem lavava os pés de outra pessoa eram os escravos da casa. Então não tinha asfalto, a pessoa chegava com o pé, e se usava muita sandália, se não, se andava até meio que descalço, né? Chegava com o pé sujo. Então quem oferecia uma bacia na porta de chegada para a visita, vinha o escravo, vinha o servo, o escravo, né? Lavar o pé do visitante. Então lavar o pé nunca era uma atitude do dono da casa, era uma coisa humilhante. E justamente quando Jesus pega essa bacia para lavar os pés, eu fico imaginando, os discípulos ficam aflitos. Não, o Senhor não pode fazer isso. Isso é coisa para o serviçal fazer. Então Cristo lá, ele diz: não vim ser servido, mas eu vim para servir. E ele escolhe o serviço mais humilde que se tinha na época, que era lavar o pé de uma pessoa. Então 3 coisas fazem o bom servidor, que está aí no exemplo do lava-pés. Primeiro, que seja circunspecto. Olha que palavrão. Para enxergar tudo que o seu serviço demanda. Circunspecto é que seja atencioso, que seja, que palavra eu posso usar? Que seja atento àquilo que está sendo, aquilo que está sendo preciso na hora ali. É como Nossa Senhora, está faltando vinho, só ela percebeu. Então ela era uma pessoa que circunspecta, ou seja, ela estava atenta, atenciosa, de olho aberto, né? Então, para que Jesus pudesse servir bem, ele tinha que estar atento à necessidade. E aí Tomás de Aquino diz: por isso Jesus fica de pé na ceia, porque quando eu estou de pé num lugar mais alto, eu consigo enxergar a realidade por cima, eu consigo entender o que está acontecendo, o que está faltando, e aí eu vou descer, me dirigir para ajudar a pessoa que está precisando. Não é assim? Você vai no mar, onde que fica o salva-vida? Lá naquelas cabines lá em cima, no posto, lá em cima, fica bem de cima para poder olhar, né? Um vigia num quartel, fica na torre lá em cima para olhar o que acontece aqui embaixo. Então, por isso que Jesus levanta-se da ceia. Depois ele diz: ele tira o manto, número 2, que se desembarace de tudo, a fim de poder cumprir apropriadamente o seu serviço, o que seria muito dificultado pela multidão, ou seja, por muitas vestes. Então por isso que Jesus tira o manto, porque aquele que quer servir não pode ter muitas coisas. E Jesus já falou isso quando ele manda os discípulos dos adoradores, diz: não levem bolsa, não levem 2 túnicas, não levem 2 sandálias, comam do que te derem na rua, não levem comida guardada no farnel do bolso, vivam da providência. Gente, isso é um desafio. Se a gente parar para pensar de verdade, é uma loucura. Eu acho que a gente não entendeu ainda o que é o cristianismo. Que o cristianismo é não ter nada, não precisar de nada a não ser Deus. E Deus providencia todo dia o que a gente precisa. Como os grandes místicos, né? Santa Teresa, Santo Francisco. Deus é e basta. Por isso a gente rezou aí a oração de Santo Inácio de Loyola, um dos maiores místicos. Toma, Senhor, e recebi tudo que tenho, possuo, nada mais eu preciso a não ser do teu amor e da tua graça. Isso é um desafio para nós. Sempre foi. Os apóstolos já não entenderam, que em geral hoje, depois de 2000 anos, né? Depois, número 3, que o servidor esteja pronto a servir, ou seja, que tenha tudo o que é necessário para o seu serviço, porque Jesus vai, pega a toalha, não é isso?
e coloca na cintura. Ele tinha tudo pronto para começar a servir. Cingiu-se com a toalha para estar pronto, não somente para lavar os pés, que ele já foi com a bacia com água, mas também já estava pronto para enxugar, para secar os pés. Então Jesus, como um servidor atencioso, ele já sabia daquilo que iria precisar para o bom serviço. Será que a gente é atento de tudo aquilo que a gente precisa para o nosso bom serviço? Eu diria, atualizando essa palavra aí de Tomás de Aquino, nós investimos na nossa missão. O que eu digo que é investir na nossa missão? Temos as nossas, como eu posso dizer, temos os nossos utensílios nas mãos, as nossas armas nas mãos. Nós temos nossos instrumentos de trabalho nas mãos. Em que sentido eu digo isso? Por exemplo, na igreja é muito comum: ai padre, eu queria tanto cantar na missa, que eu acho tão bonito cantar, mas a pessoa está com a hora rachada, desafina, não dá para cantar. Mas se eu quero servir enquanto cantor, eu devo ter os instrumentais para bem cantar e assim bem servir. Então eu tenho que investir às vezes dinheiro numa aula de canto. Eu tenho que todo dia fazer os exercícios vocais para minha voz afinar. Você está entendendo? Então, dentro da sua vida, cada um aqui tem uma missão, tem um porquê que nasceu. Todo mundo aqui tem um serviço que Deus chamou. Você investe e tem os instrumentos para desempenhar o seu serviço bem feito, ou o seu serviço é mal feito. É aquele, como diz, serviço porco, né? Como que é o nosso serviço? Porque às vezes a gente tem essas coisas, né, gente? Para Deus, para a igreja, basta ter boa vontade e eu faço o que der. Mas o lava-pés não nos ensina isso, eu faço o que der não. Jesus já foi com tudo que ia precisar para o lava-pés, com a bacia com água e com a toalha para enxugar. Não foi na hora que ele improvisou. Gente, caça uma bacia. Onde que tem água aqui? Alguém lembrou de trazer uma toalha? De improviso. E às vezes no serviço da igreja a gente cisma que tem que improvisar. Isso é um pecado. Segundo o que está escrito aqui, isso é um pecado, porque a gente está tratando com descaso a nossa missão. Descaso a nossa missão. Então o que você precisa investir hoje para você desempenhar bem tanto a sua vocação pessoal quanto o seu serviço na igreja, né? Preciso de um psicólogo, eu preciso de umas aulas, eu preciso ler mais, eu preciso rezar mais, eu preciso me instruir mais. O que eu preciso para ter a minha bacia com água e minha toalha nas mãos para servir? Porque eu não posso servir o outro de qualquer jeito, servir qualquer coisa, né? Segundo aqui, eu tenho que servir bem. E depois Jesus então colocou a água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. E aí, lá na última coluna, São Tomás diz: eis o serviço de Cristo, no qual de 3 modos sobressalta a sua humildade. Primeira humildade que mostra aí, quanto ao gênero de serviço, é um serviço humilde, lavar os pés de uma pessoa. Então é o Deus de majestade que se inclina para lavar os pés dos servidores, né? Não foi, eu acho que não vou falar não, senão vou queimar a palestra do Jonas, né, que está ali. Mas é bonito quando ele faz a comparação de quando Jesus joga a água na bacia, né? O que significa jogar a água na bacia? Ele vai falar depois, né, Jonas? Eu acho que vai, Deus queira. Depois, número 2, o modo da humildade, quanto à multidão de serviço, ou seja, muito serviço. Jesus derrama a água, lava os pés, seca os pés, ou seja, Jesus, ele traz para si muito serviço.
E isso aqui é para dar na nossa cara, para dizer, eu não tenho tempo para nada, eu não consigo fazer nada. Essa é a situação do servo. Ele não escolhe. É isso que está por trás do texto aqui de São Tomás de Aquino. O servo não escolhe quantos serviços e qual serviço eu quero. Sabe, gente? Às vezes a gente tem esse péssimo hábito na igreja, e às vezes na vida, né? Muitas igrejas a gente vê, o padre fala assim, gente, está precisando de alguém para pastorar o batismo. Não, de batismo eu não gosto, não. Gente, está precisando de alguém para encomendar os defuntos no cemitério. Negócio de defunto eu não gosto. A gente nunca vai ser um bom servo, porque a gente só faz o que a gente quer. Não, eu só gosto de cantar. Não, eu só gosto só de rezar. Não, eu só gosto só de cuidar dos pobres. Onde você é chamado, você tem que ir, não é onde você quer ir, criatura. É isso que está dizendo. Jesus acumulou muitos serviços, porque Ele dá a capacidade para desempenharmos muitas tarefas. Então preste atenção. Está vendo como que é coisa bonita, né? Eu queria ser tão santo, tão humilde, coração manso e humilde de Jesus. Mas um coração manso e humilde passa pelo serviço na igreja. Se for aquele eu não quero, se for com essa pessoa eu não quero, se for nessa hora eu não posso. A gente nunca vai ser tão santo. Vai ficar que nem Pedro, né? Está com a cabeça pura, está com a mão pura, mas o pé não está bom não. O pé está podre, né? Porque a gente vai pela metade nas coisas, né? E por último, para encerrar nossa noite, a humildade de Jesus quanto à maneira de proceder, pois não o fez por meio de outros. Ele não mandou outra pessoa lavar os pés para simbolizar que ele está querendo dizer. Não, ele mesmo lava os pés, não com assistentes, mas lavou os pés sozinho. E aí vem a passagem de Eclesiastes: quanto maior és, mais te deves humilhar em todas as coisas. Porque ele era Deus, ele precisava então ser o mais humilde. E o próprio Salmo 8 nos diz: pouco abaixo de Deus fomos feitos. Então, se nós somos quase a imagem, não é isso? Semelhança de Deus, quase como Deus, mais humilde nós temos que ser. E parece que no mundo a gente vive ao contrário, né? Mais a gente tem que aparecer, mais tem que ser aplaudido, mais tem que estar nos holofotes. E a gente esquece que uns são chamados até para isso, para estar à frente, dar a cara a tapa, mas nem todo mundo. Por isso que às vezes a gente sai frustrado no nosso trabalho pessoal lá fora, e às vezes no trabalho na igreja, que a gente quer que o padre dê parabéns na missa, não é assim? Todo lugar é assim, não é só aqui não. A gente quer que o padre dê parabéns, quer que a comunidade reconheça, quer que todo mundo te abrace pelas coisas boas. Eu vou te dizer real, não é assim. Espere os aplausos e abraços de Deus. E se você fizer para contar que alguém vai ver, olha como que ele é bom, como ele é humilde, como ele ajuda a igreja, poucos vão fazer isso. Porque, diz aí São Tomás, quanto maior fordes, mais humilhados vocês devem ser. Tanto humilhados de fora, quanto nós procurarmos ser humilhados, ou seja, sermos humildes naquilo que a gente faz. Eu até diria numa linguagem muito infantil, muito pobre, mas serve para a gente. A mágica acaba. Se eu faço as coisas para que todo mundo veja, já perdeu o efeito, já não vou para o céu. E Jesus falou isso: vocês que já recebem os aplausos aqui, já receberam a recompensa, mas aqueles que não foram aplaudidos, ainda receberão a recompensa lá no céu. Então que Deus nos ajude a sermos mais humildes. A lição, o resumo da lição de hoje foi essa: sejamos mais humildes. E por que mais humildes? Porque eu amo. Quando eu amo a Deus, eu sou mais humilde, porque eu sei que tudo depende dele. E quando eu amo o próximo, eu sou mais humilde, porque eu sei que eu estou nesse mundo não para que outros me sirvam, mas para que eu sirva o outro. Aí volto no Viktor Frankl, né? Naquele psicólogo, que ele diz: eu descobri o sentido da minha vida quando comecei a ajudar os outros a achar o sentido da vida deles. Em outras palavras, dentro do nosso contexto, quando eu ajudo o outro a estar bem, quando eu sirvo o outro a ser melhor, eu me ajudo, eu cresço
e eu ajudo o outro também a ser melhor, eu também ajudo o outro a crescer. Então, o resumo da noite de hoje: pedir a Deus para sermos mais humildes, termos mais paciência quando vêm as provações, as humilhações, porque eu entendo agora que isso é caminho de santificação e crescimento pessoal, e pedir que Deus aumente o tamanho do meu amor, para que eu não olhe a quem, para que eu não escolha a tarefa, para que eu não escolha nada, mas sempre eu esteja totalmente disponível para aquilo que Ele pedir que eu faça. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.